Bem-vindos a mais um programa Fala Cordeiro. São muitas dúvidas que surgiram a partir de todo esse caos que estamos vivendo e uma delas é a relação patrão e funcionário, tanto no setor público quanto no privado. E por isso, mais uma vez, como nosso convidado do programa, o Dr. Christian nos tira algumas dúvidas, ok? Dr. Christian, muito obrigada mais uma vez e fala um pouco pra gente sobre essa relação patrão e funcionário. Olá, Dani. Olá, pessoal que acompanha o programa Fala Cordeiro. É um prazer estar aqui novamente nesse espaço, podendo aí contribuir um pouquinho aí com algumas informações. Bom, você me perguntou, Dani, a respeito de como fica a relação de trabalho entre os funcionários e patrão, aqueles funcionários que se enquadram aí no grupo de risco em decorrência da pandemia Covid-19. Bom, antes, né, como tudo que trata a questão da pandemia, do coronavírus, temos que levar, né, em consideração o bom senso. Tudo que gera em torno dessa questão, né, desse momento aí com relação a essa doença aí que vem paralisando todas as atividades de trabalho, deve ser levado aí então num contexto de bom senso. Bom, com relação especificamente aos funcionários que se enquadram no grupo de risco, o primeiro ponto, ele tem que comprovar essa doença que ele possui, que o enquadra na questão do grupo de risco. Então cabe ao funcionário fazer essa prova de que ele se enquadra aí a esse grupo. Como ele faz isso? Apresentando relatórios e documentos médicos que comprovam essa doença já pré-existente, né? E que de fato ele tem essa doença o acompanha e que ele deve ser enquadrado aí nesse grupo de risco. Se ele não conseguir esses documentos, o que ele deve fazer? Ir no médico dele de confiança e fazer apresentar, né, esse relatório através de atestado médico, através de tomografia, se a doença assim, é prevista, né, confirmada, ou qualquer outro documento que comprova. O empregador ele deve afastar imediatamente o funcionário se ele comprovar que ele se encontra ali no grupo de risco? Não necessariamente. Por quê? Porque precisa ver também a questão do ambiente de trabalho. Se o ambiente de trabalho ele gera algum risco, né, para o contágio, se ele é insalubre aí nesse sentido. Por exemplo, a gente poderia falar assim, ó, eu trabalho no telemarketing. Só que na empresa que eu trabalho, nós somos em 3. E lá dá para guardar o distanciamento é necessário. Vai ser preciso eu me afastar? Então tudo vai depender de cada situação. Então cada situação vai ser analisada à parte. Sendo enquadrado nesse grupo de risco e o local de trabalho contribui, né, facilita o contágio, então vai nascer aí uma situação em que empregado e empregador vão ter que, levando, né, em consideração o bom senso, discutir essa relação de trabalho. Bom, até aí vale tanto para o funcionário da iniciativa privada quanto para o funcionário, servidor público. O que pode e o que não pode com relação a medidas ser impostas, levando em consideração, né, esse enquadramento de grupo de risco do funcionário. Ele não pode ser discriminado por essa razão. Então, o que cabe ao empregador nesse momento? Ele verificar algumas possibilidades. A medida provisória 927, de 22 de março de 2020, ela foi editada para regulamentar, né, porque a nossa legislação ela não previa um estado, né, de calamidade como vem ocorrendo, e por ela não prever nossa legislação do trabalho,
a CLT, outras leis esparsas, ela foi editada essa medida provisória, a qual prevê algumas situações, entre outros, recolhimento de fundo de garantia, tudo, mas prevê essa condição de ser analisado o funcionário no grupo de risco e tomar algumas medidas, algumas providências para preservá-lo e também levar em consideração a saúde, né, financeira da empresa e, consequentemente, manter o trabalho. E isso tudo na esfera federal. Por quê? Porque na esfera governamental, né, o responsável, né, o gestor público, ele não pode simplesmente dispensar o funcionário. Enquanto partida, a empresa privada ela pode, inclusive em razão da pandemia, dispensar os funcionários. O que ela não pode é, em decorrência desse funcionário se enquadrar ao grupo de risco, dispensá-lo, porque ele pode incorrer aí em discriminação e caber ação trabalhista e aplicação de dano moral no caso de comprovando nessa discriminação. Bom, nesse caso, essa medida provisória ela trouxe algumas situações que podem ser aplicadas nesse caso dos funcionários que se enquadram no grupo de risco. Bom, primeiro passo, pode ser implementado na relação de trabalho o teletrabalho. Então, trabalho à distância, através da internet ou por telefone. No caso, assim, naqueles setores de cobrança, pode ser feito através da internet ou pelo telefone mesmo, né, se ele faz só a relação de cobrança, né? Então pode ser feito dessa forma. E aí esse teletrabalho pode ser feito, né, na casa do empregado, mediante aí um acordo estabelecido entre a empresa, né? O ideal deve ser feito por escrito, e prevendo aí as regras, as formas que vão ser feito ele. Pode ser concedido férias, e essa férias ela pode ser antecipação, a concessão das férias que tem para ser gozada, pode ser antecipação individual ou coletiva, aí fica a critério das partes. Pode também fazer a compensação via banco de horas negativo, ou seja, o empregado não tem horas para ser descontada, ele passa a não trabalhar e essas horas negativas vai para um banco de horas, e assim que passar o período da pandemia pode ser realizado a compensação dessas horas e o funcionário passa a pagá-las, né, ao empregador. Pode também ocorrer a suspensão temporária do contrato de trabalho sem remuneração, as partes chegarem no consenso e fazer a suspensão do contrato sem remuneração, e assim que passar o período retoma o contrato, a vigência, né, do contrato. E também pode ser feito através de acordo para demissão. No caso da iniciativa privada, né, ele pode ir lá e fazer um acordo e falar, nós chegamos num consenso de que a melhor solução é dispensar o funcionário. Aí também estou falando na questão geral, né, não só daqueles que estão no quadro de risco, né, porque seria a melhor solução, mas esse sempre tem que tomar cuidado de não discriminar o funcionário e, consequentemente, né, poder nascer possibilidade de ações judiciais. A questão das férias, né, com a edição, né, dessa medida provisória, ela previu aí na questão das férias, a CLT ela prevê que só pode ser um funcionário ser posto em férias depois de comunicado por antecedência de 30 dias. Essa medida provisória ela trouxe uma previsão de 48 horas apenas a comunicação, até porque estamos no meio da pandemia, né? Então, com relação às férias, pode ser concedida elas mediante tão somente a comunicação de 48 horas. É óbvio, tem outras peculiaridades, né, que tem que ser respeitado no contexto aqui de todas essas possibilidades, mas que tem que ser discutido aí com o funcionário e o empregador caso a caso. Com relação ao funcionário público,
Eu entendo, né, que é possível, embora essa medida provisória não seja específica para o servidor público, mas ela pode ser aplicada em conjunto, aí, por analogia, ao servidor público. Então, e quais são os casos que podem ser feitos? Pode ser o teletrabalho, né, o trabalho à distância, pode ser as férias, antecipação dela, concessão, né, das férias vencidas ou antecipação, ou até coletiva, aí, dependendo do setor, né, da área de trabalho, se é uma empresa pública, se é uma administração direta ou indireta, aí tem que analisar cada questão, mas é possível também. E já não é possível o caso da suspensão, né, temporária do trabalho para o servidor público e nem o acordo de demissão. Então, basicamente, o que se pode, né, discutir na relação de trabalho deve ser sempre precedido essa discussão do bom senso. A pandemia ela não é um caso isolado, né, um caso extremo, que pode também, né, dependendo da situação, não só agredir fisicamente, né, a saúde da pessoa, do trabalhador, né, a pessoa física, como também da pessoa jurídica e empresa. Ela pode, em decorrência da crise que ela gerou, também causar à empresa uma situação em que ela não se recupere mais e daí vai ser inevitável a demissão, né, de todos os funcionários. Então, por isso que a medida provisória 927 ela veio para tentar criar alguns mecanismos aí para se preservar o emprego. Bom, essas eram as posições que eu tinha a tecer aqui e espero que foi satisfatório para vocês e gostaria de mais uma vez agradecer a participação. Um abraço. Muito obrigada, Dr. Christian. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam mais uma vez no programa Fala Cordeiro. Nos siga nas nossas redes sociais. Acesse o site www.jornalcordeiro.com.br. Eu sou Daniela Desidério. Um beijo e até o próximo.